Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre as 3 chaves para a clareza. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem, de saúde, para poder realmente aproveitar as oportunidades que esse novo ano lhe trará. Porém, a gente precisa buscar clareza. O que é a clareza? Saber onde a gente quer chegar. E saber onde a gente quer chegar, a gente precisa parar para refletir, se perguntar, olhar os nossos resultados, enfim, pensar nos resultados que a gente deseja. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque muitas vezes, e por muito tempo, eu fiquei numa inércia de não buscar clareza, de viver um dia, viver, simplesmente, não diria nem viver, eu diria sobreviver. Porque viver, você tem intencionalidade, você tem objetivos, você sabe onde você quer chegar. E quando você não tem nada disso, você só está sobrevivendo. Quando você se resume a pagar boletos, você está sobrevivendo. Quando você acha que pagar os seus boletos está bom pra caramba, você está sobrevivendo. E nós não viemos a esse mundo para sobreviver. Nós viemos para viver. Então, a clareza é fundamental. Ela é muito importante. E quais são essas 3 chaves, que eu quero compartilhar aqui com vocês? É claro que nós poderíamos falar de várias chaves sobre a clareza, mas eu queria falar dessas 3, que é o início de para quem nunca pensou, ou para quem já pensou, mas não colocou em prática, Chegou o momento então de você praticar essas chaves aí para poder começar a trabalhar a sua clareza. E eu quero aproveitar, pedir para você me seguir lá no meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e me chama no direct lá, porque se você gostar desse assunto e quiser se aprofundar, eu tenho um presente para você aí nesse mês de janeiro. Quais são essas 3 chaves, A primeira chave que eu coloco aqui para vocês é: entenda onde você está. É a primeira chave. Porque não adianta eu não reconhecer quem eu sou, como eu estou nesse momento. Isso é muito importante, Então, onde você está? Até onde você chegou? Com quais recursos? Olhar um pouco para o seu passado, ver as suas vitórias, olhar também o que você aprendeu. Não que nas vitórias não tenhamos lá os nossos erros, com certeza. As vitórias, elas são somadas aí de pequenos erros que a gente foi acertando, ao longo dessa trajetória. Mas enfim, onde que eu estou? Isso é muito importante. E olhar e perceber e ter a percepção do seguinte: eu estou onde eu gostaria? Ou eu poderia ter avançado? Ou eu avancei até demais? Eu quero que você reflita sobre isso. Em que ponto eu estou? Eu estou bem? E aí, gente, vamos falar tanto de forma pessoal como profissional. Não adianta você estar bem profissionalmente, pessoalmente você não está legal, ou vice-versa. Vamos pensar aqui no ser humano completo, no holos. Então, assim, hoje, vamos lá. Você tá como? Que nota você daria para você? Se você achar mais fácil, você pode dividir aí as áreas da vida, e dar as notas. Mas isso é uma outra história aí. Não dá para fazer isso aqui no podcast. Mas, para pensar um pouco sobre isso. Então, para facilitar, para ficar mensurável, que nota você daria de 1 a 10? Hoje, por exemplo, para sua vida profissional e para sua vida pessoal. Quanto mais próximo do 10 é porque tá legal. Quanto mais próximo do 1 é porque você tem ainda muita coisa para melhorar. E não significa que se você está próximo do 10 que você vai largar de mão. Não, muito pelo contrário.
a gente precisa buscar essa clareza, porque se tá legal hoje, o que a gente pode fazer a partir desse ponto para melhorar, para avançar? E se não tá bom, o que a gente tem que fazer também para avançar, né? Então, entender onde você tá, dar a sua nota sincera, mas também, gente, não vamos exagerar, porque quando eu falo de dar nota, tem aluno meu que simplesmente, né, vai lá dar nota 0, dar nota 1. Não, peraí. Não vamos ser tão críticos assim com a gente. Faz uma avaliação mesmo dos desafios que você passou, o que você venceu, sabe? Também não precisa ser tão ruim com você. Às vezes você é bonzinho com os outros e quando você vai se autoavaliar, você quer ficar se punindo. Então, assim, vamos ter seriedade nisso, equilíbrio, né? Nem tanto lá, nem tanto cá, mas o caminho do meio, o equilíbrio. Então, que nota você daria? Se você quiser, pausa o podcast, pensa, ou vamos continuar aqui. Mas é para você fazer esse exercício, tá? Não é para você deixar para lá. Então, essa é uma questão. Essa é a primeira chave. A segunda chave, para onde você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, e isso é um transtorno. Porque se qualquer caminho serve, você vai aceitando tudo que aparece, porque você não sabe para onde você quer ir. E aí você fica com medo de perder a oportunidade. Bom, então é melhor falar assim isso daqui, né? Porque eu não estava esperando, mas aconteceu. Mas a pergunta é, quando você tem clareza, você sabe se aquela oportunidade está alinhada com seus valores e princípios do que você deseja. Quando você não sabe, talvez aquilo veio mais para te distrair do que realmente para te impulsionar, para fazer você crescer, para você ir, né, para onde você poderia estar indo, só que você não sabe, porque você não tem clareza, porque você não parou para pensar sobre isso. Então, para onde você quer ir? Na sua carreira profissional, o que você quer conquistar? Então, se você quer conquistar, não sei se é um novo cargo, não sei se é crescer a sua empresa, ou abrir a sua empresa, né? Abrir um negócio, enfim, mudar de carreira, fazer uma transição de carreira, você precisa de repente cuidar de buscar algum conhecimento que você até então não tinha e você precisa investir para poder crescer na sua carreira. Você precisa pontuar isso. Isso é fundamental. A mesma coisa na vida pessoal. O que você precisa fazer, né? Como é que vai ser esse ano para sua vida pessoal? Quando eu falo de vida pessoal, é muito interessante, porque eu vejo as pessoas sempre deixando... Elas se deixam de lado. Elas se comprometem com outros projetos, com outras pessoas e esquecem de si. E aí, quando elas vão olhar, né, para trás, poxa, eu não fiz isso, eu não realizei aquilo, eu queria tanto ter aprendido isso, ter feito aquilo. E eu posso dizer para vocês aqui que 2021 foi um ano que eu me dediquei muito a mim, a fazer as coisas que eu queria fazer. Então, foi um período, por exemplo, em que eu consegui malhar, treinar 3 vezes por semana. Isso para mim foi muito bom. Dançando, então comecei a dançar, né, em janeiro de 2021 e isso para mim passei o ano todo aprendendo vários estilos de dança. Isso para mim foi muito importante, foi um presente para mim. E você precisa cuidar de você, né? Então assim, quais são as atividades que só você pode fazer por você? Não tem outra pessoa que vai fazer. Poxa, eu fiz massagem que eu nunca tinha feito na minha vida, olha só. Eu nunca tinha feito massagem na minha vida. E ano passado eu fiz várias. Eu comecei a me dar de presentes experiências que eu nunca tinha me dado. Ah, por quê? Porque o foco não estava em mim, o foco estava em outras coisas. Só que, claro, tudo tem um momento na vida. Então, de repente, você não está ouvindo esse podcast por acaso? Será que não está na hora de você, pelo menos, pensar em uma coisa que você vai fazer com constância na sua vida para você esse ano? Pensa só nesse ano, não fica pensando em daqui a 10 anos. Pensa agora, poxa, o que eu posso fazer agora?
Por exemplo, eu quero aprender a jogar tênis e eu quero aprender a tocar algum instrumento. Isso é um desejo meu e eu vou realizar. Então assim, mas isso tem que estar claro para você. O que você vai fazer? Quando isso não tá claro, quando você não sabe o que você quer fazer, quando eu falei assim, tocar um instrumento, ainda tô em dúvida, qual? Tô pensando no teclado. Já aprendi muitos anos atrás violão, mas eu acho que teclado vai ser mais fácil para mim. Ou eu acho que eu vou me interessar mais. Enfim, tô decidindo aqui, tô buscando esse ponto da clareza. E quando eu decidir vai ficar mais fácil, porque aí qual escola eu vou fazer? Com qual profissional eu vou fazer? Eu preciso comprar o teclado? Não preciso? Então você começa a tomar decisões a partir dali, do que você decidiu. E quando você não sabe, não sei, deixa que depois eu vejo isso, ano que vem eu penso, o tempo vai passando. E eu posso dizer o seguinte, quando eu passei a cuidar mais de mim, quando eu me coloquei como prioridade na minha vida, ficou muito mais fácil de eu conduzir todo o restante, porque eu estava me sentindo bem. Não adianta você querer, vamos colocar aqui, salvar o mundo quando você está em pedaços. Não adianta você querer ajudar o outro quando você não está bem. Como que você vai fazer isso? Então, cuidar de você vai ser muito importante. Então também pense sobre isso, sabe? Não deixe você de lado. Diga sim pra você. Você vai ver como você vai produzir muito mais em todas as outras áreas da sua vida quando você está bem com você. Quando você está feliz com você, tá? E a terceira chave é pegar isso, né? Para onde eu quero ir, tanto no âmbito profissional como pessoal, e dividir isso em pequenos passos. Como eu bem coloquei, se eu decidir que realmente o instrumento que eu quero aprender é teclado, e agora eu preciso saber quanto é a aula de teclado, em qual lugar eu vou fazer, se eu preciso comprar o teclado, eu começo a dividir isso em etapas, né? Em pequenos passos, e começo a dar esses passos. Quando eu consigo entender isso, o ano está correndo e eu estou conseguindo fazer porque eu busquei clareza, porque eu parei para olhar para onde eu queria ir. A mesma coisa se fosse, por exemplo, sei lá, para investir em algum conhecimento. Você tem que saber o que você quer aprender. Com quem você quer aprender. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu valorizo demais hoje na minha vida. Quem serão os meus mentores? Da onde eu vou beber essa água limpa? Quem são as pessoas que eu confio que vão me transferir conhecimento? Qual é o valor do investimento? Como eu vou pagar? Então, assim, quando você começa a dividir esses passos, né? A saber, o que eu tenho que fazer agora, depois eu vou fazer isso, fica muito mais fácil, fica mais leve. Mas a gente acaba sendo engolido, como eu digo, a gente acaba vivendo um automático pelas urgências que vão surgindo na vida, e quando a gente vê, o ano acabou. Quando a gente vê, já foi. E aí a gente se sente desanimado. O ano já acabou, agora eu vou deixar para o ano que vem. Será? Será que isso é mais prudente a fazer? Será que você não está mantendo um padrão, repetindo o mesmo padrão e achando que quando o ano virar, esse padrão vai mudar? Não, esse padrão não vai mudar quando o ano virar, porque você ainda vai ser o mesmo. Você está repetindo os mesmos padrões dos anos anteriores, então a mudança de ano lá não vai fazer diferença na sua vida. O que faz diferença na sua vida é a partir do momento que você tem consciência desse padrão, entendeu que esse padrão não lhe serve mais e você começa a criar passos e a dar passos na prática para alterar esse padrão. É fácil? Não, mas não é impossível. Mas que graças teria se nós fôssemos sempre iguais? Nenhuma. Então, eu me transformo, eu evoluo quando eu altero um padrão. Porque muitas vezes, e eu diria na maioria das vezes,
os resultados que a gente tem é pelo que a gente já sabe. Então, se eu não buscar novo conhecimento, se eu não alterar os meus padrões, os meus resultados não serão diferentes, serão sempre iguais ou piores. Vai depender de uma série de outras coisas aí que não estão no nosso controle. Então, eu quero muito que nesse novo ano você possa refletir sobre essas chaves e colocar essas chaves realmente para girar aí na sua portinha e para abrir uma nova expansão de consciência, novos conhecimentos, amadurecimento, evolução. Mas para isso, você tem que praticar. Para isso, você tem que querer sair da sua zona de conforto. Então, eu te convido aí para me seguir no meu Instagram, eu.fernandagonçalves. Lá também tem mais conteúdo, vídeos, enfim, lá a gente pode conversar também, né? Manda um direct e a gente vai conversando. Então pensa sobre essas 3 chaves, não só pense, como pratique essas 3 chaves. Sabe, começa com algo pequeno, mas comece. Sair do ponto 0 e ir pro 1 é melhor do que continuar no ponto 0. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre as 3 chaves para a clareza, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.